Pessoal, essa aula é para mostrar para vocês quais são os ensaios elétricos necessários para que uma instalação elétrica possa ser garantida às suas instalações. O primeiro teste que a NBR 5410 de 2008 estabelece é o teste dos isolamentos dos cabos elétricos, né? Então, nós vamos fazer o teste de isolamento usando um instrumento, que é o megômetro, né? Ele pode ter tensões de 250, 500 ou 1000 volts. Você vai medir de todos os circuitos existentes, fase-fase, fase neutro, fase terra, né? E a norma 5410, a NBR 5410 de 2008, ela diz que qualquer instalação elétrica nova, ampliação ou reforma de instalação existente, ela deve ser inspecionada e ensaiada durante a execução ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário. Então, os testes que ela pede, um dos testes é o teste da resistência de isolamento, que a gente vai aplicar, injetar uma tensão contínua, 250 até ou no máximo 1000 volts, e aí realizar os ensaios. A resistência de aterramento, a resistência de isolamento, conforme a norma estabelece, se for 250 volts que o instrumento injetar, a resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,25. Se for 500, maior ou igual a 0,5 mega ohms. E 1000 volts, 1 mega ohms, no mínimo, maior ou igual. Então, 250 maior ou igual a 0,25 mega, 500 maior ou igual a meio mega ohms e 1000 maior do que 1 mega ohms. Então, faz-se esse ensaio justamente para ver a isolação dos cabos. Aí o ensaio, eu estou mostrando aqui um instrumento, um megômetro. Você pode utilizar um megômetro comum ou utilizar outro instrumento que possa fazer a medição também, que tem um megômetro embutido. Aqui eu estou fazendo o isolamento entre a linha e o terra. Aí eu vou ter que fazer, por exemplo, linha terra, linha 1, linha 2, linha 1, linha 3, linha 1 com neutro, fazer todos os ensaios das instalações para checar a resistência de isolamento. Eu uso muito o macroteste, já comentei com vocês, ele tem um item lá que ele permite medir a resistência de isolamento. Então, é um dos ensaios que a 5410 exige. E qualquer instalação nova ou reformada, antes de entrar em operação, deve ser ensaiada. Nos nossos laboratórios agora, nós vamos utilizar esse instrumento. Esse instrumento é o nosso megômetro digital. É um instrumento da empresa IPT Engenharia. Nós da IPT Engenharia, nós fazemos inspeções elétricas e utilizamos todos os instrumentos necessários para os ensaios. E esse instrumento é o MI 400, né, que é um medidor de resistência de isolamento da Struterm, né? É um instrumento com certificado de calibração, onde esse terminal que eu estou passando o mouse é o terminal de linha e esse outro terminal também onde será conectado o condutor de neutro ou condutor de fase, ok? Então, vocês podem observar aqui na chavinha, onde nós temos a posição aqui, olha. Vou trazer essa chavinha para essa posição de 500 volts. Aí significa que eu estou aplicando 500 volts. Só lembrando, esse em amarelo, esse em laranja aqui, quando eu posicionar na posição laranja, eu estou medindo a tensão do circuito. Quero medir a tensão do circuito. Você vem na posição laranja. Eu quero medir a resistência de isolamento. Eu venho aqui nas tensões, que variam de 500 a 2.500 volts. Para as instalações elétricas residenciais, de apartamento e tudo, nós estaremos aplicando uma tensão contínua de 500 volts. Então, eu vou pegar um multímetro, o megômetro, na verdade, o megômetro, posicionar em 500 volts e aplicar, né, a tensão. Apertando esse botão, eu vou startar um pulso de tensão. Tomem cuidado, pessoal, na medição, em não tocar
nas garras, porque elas estarão energizadas com uma tensão, um pulso de tensão de 500 volts. Então, dessa forma, com esse instrumento, com a calibração dele adequada, com certificado de calibração, é possível de medir a resistência de isolamento, seja de um condutor elétrico, seja de um busway, seja de qualquer dispositivo, até de um motor, medir a isolação da resistência de isolamento do motor, eu também posso utilizar esse instrumento aqui. Pessoal, vou mostrar para vocês como é que funciona o megômetro digital para medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar aqui, ele tem uma ponteira onde eu tenho uma garrinha jacaré. Essa garra, por exemplo, eu vou conectar no neutro. Conecto a garrinha no neutro, que é esse ponto aqui, que eu vou estar conectado com essa garrinha no neutro. Ok? E a outra ponta, eu vou usar uma ponteira, como se fosse uma ponteira de um medidor normal. Então, aqui eu vou conectar na minha fase. Então, imagine num circuito de tomada, o que nós vamos fazer? Vamos conectar essa garrinha aqui no neutro do circuito, né? E depois eu vou conectar a ponteira na fase. Após isso, vocês podem observar no instrumento, ele tem a chavinha onde eu vou posicionar aqui para vocês qual é a posição exata da medição. Nessa posição eu estaria medindo a tensão e nessa posição, vocês podem observar aqui, 500 volts, vou aplicar uma tensão contínua de 500 volts. Após a aplicação da tensão, com a minha garrinha no barramento de neutro daquele circuito que eu quero medir, o isolamento, e com a ponteira na parte da fase, eu consigo medir a resistência de isolamento. Depois disso conectado, não tocar nas partes metálicas. Aí o que a gente faz? A gente aperta esse botãozinho, ele vai injetar a tensão de 500 volts e registrar no terminal, no visor aqui, a resistência de isolamento. Agora vamos fazer uma medição real utilizando um condutor, por exemplo. Pessoal, vou mostrar para vocês como se mede a resistência de isolamento de uma extensão para nosso exemplo aqui. Vocês podem observar que eu tenho a minha extensão com 3 pontos, um cabo que tem em torno de 3 metros de extensão. Não é? Aqui tem o nosso megômetro digital, onde nessa parte aqui eu estou conectando no terminal, que tem essa garrinha. É como se eu estivesse testando fase neutro, né? Então vamos estar aqui a minha fase. E do outro lado, essa garrinha aqui, vocês podem observar, está ligado aqui, que é como se fosse a conexão com o neutro. Então eu estou medindo a isolação fase neutro. Aí eu venho aqui no botãozinho do instrumento, vou ativar a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar aí o valor, ele está sofrendo uma variação, a gente aguarda um minutinho a estabilizar. Então tá aí, ele estabilizou a resistência de isolamento em 1,81 giga-ohms. Né? Se fosse uma instalação elétrica completa, estaria em conformidade, porque a resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. E aqui nesse trecho, pequeno trecho de uma extensão, deu uma resistência de isolamento de 1,81 giga-ohms. Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, simulando aqui uma instalação elétrica, fazendo a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar lá o instrumento está em cima de um quadro elétrico, né? Esse quadro tem um disjuntor, que é esse disjuntor aqui onde eu estou apontando para vocês. Ele alimenta as minhas tomadas, que são esse circuito de tomada e aquela outra tomada que vocês podem ver lá na frente. Então esse circuito, esse disjuntor, alimenta essa tomada. Então vamos testar a resistência de isolamento.
Para isso, vocês podem observar que eu desliguei o circuito não tem energização, coloquei a garrinha na barra do neutro e improvisei aqui embaixo, vocês podem observar, uma derivação da fase que sai do disjuntor, onde eu vou testar a resistência de isolamento entre o neutro e a minha fase. O meu instrumento já está conectado na posição adequada, eu vou startar esse instrumento, olha, vou dar um pulso, vai injetar 500 volts na instalação elétrica. Vocês vão observar que após o teste, a resistência de isolamento ela vai ser superior a 20 gigaohms, né? Que eu já tinha feito o teste inicial. Então aqui nós posicionamos o instrumento na escala de 500 volts para injetar e agora vamos startar e injetar essa tensão de 500 volts, startando o teste aqui. Vocês podem observar que a gente tem que aguardar 1 minuto o instrumento estabilizar. Ele faz uma leitura até no máximo 20 gigaohms. Então, vocês podem observar, estabilizou. A medição deu fundo de escala. Isso significa que a minha resistência de isolamento é maior do que 20 gigaohms. O que é recomendado é uma instalação elétrica deve ter uma resistência de isolamento maior ou igual a 0,5 ohms. 0,5 mega-ohms. E aqui nós medimos 20 giga-ohms, um valor superior a 20 giga-ohms. Por que dessa instalação elétrica deu uma resistência de isolamento muito alta e adequada? Porque os condutores são condutores novos e a distância aqui que vocês podem observar é uma distância muito curta, deve dar uns 6 metros da minha instalação. Vou startar o teste novamente para confirmar para vocês que a resistência de isolamento é superior a 20 giga-ohms. Então a gente aguarda, o instrumento vai estabilizar, a gente tem que aguardar uns minutinhos, ele vai estabilizar. Está estabilizando, ele vai chegar a 20 giga-ohms, olha, 20 giga, e aí ele estabiliza numa tensão, numa resistência de isolamento superior a 20 giga-ohms. E o recomendado para uma instalação elétrica deve ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. Um abraço. O quadro elétrico é a medição da resistência de isolamento, que é aqui que eu faço a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar que a resistência tem que ser maior ou igual a 0,25 mega-ohms, que está definido pela NBR 5410. Toda uma instalação elétrica ou reforma de uma instalação elétrica entre em operação, temos que efetuar alguns ensaios. Posicionado, configurado para medir a resistência de isolamento. Vou medir a resistência de isolamento do barramento de neutro para o circuito de iluminação. Todo esse ensaio deve ser efetuado com a instalação elétrica desligada. Eu já providenciei, vocês podem observar, já providenciei a instalação elétrica, está completamente toda desligada como está aqui. Então eu tenho aqui o barramento de neutro, coloquei a garra nele, vou medir o isolamento do neutro para o circuito de iluminação onde está aqui. Essa resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,25 mega-ohms. Tá? Por quê? Porque o instrumento está configurado para injetar uma tensão de 250 volts. Então vamos fazer o teste agora. Vou pegar aqui o instrumento, a sonda do instrumento, tá? Vou posicionar lá no circuito de iluminação, na fase do circuito de iluminação. Então vou estar testando o isolamento entre o neutro e a fase. Olha lá, vou startar o teste. O teste deu ok. Por quê? A resistência de isolamento entre o barramento de neutro e o condutor de fase do meu circuito de iluminação deu maior do que 499 mega-ohms, ou seja, instalação elétrica quanto a isolamento, nesse primeiro teste, fase do circuito de iluminação com neutro, tem um isolamento adequado.